Não deixe que nada possa te roubar nessa noite aquilo que o Senhor já liberou, amém? Glória a Deus. Que bênção. Amém. Vamos chamar os profetas. Amém. Eis os nossos profetas. Nós queremos apresentar os profetas da igreja. Eles estão vindo. Amém. Glória a Deus. Estenda a tua mão sobre esse lugar, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Uma das coisas mais lindas que nós podemos fazer é impor as mãos sobre as crianças. Porque quando nós impomos as mãos sobre elas, nós recebemos de volta, amém? Senhor, nós declaramos, Senhor, que embaixo do teu nome, Senhor, estão, Deus, esses profetas, evangelistas, ministros do Senhor, Deus. Senhor, nós declaramos que daqui sairão, Deus, aleluia, Senhor, aqueles que levarão a muitas vidas, Senhor, salvação à terra, Senhor. Libera sobre eles, Deus, aquilo que o Senhor já separou, Senhor. Aleluia, Senhor, o nome dele já está rolado, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, libera ministérios aqui neste lugar, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que eles sejam melhores que nós, Senhor. Senhor, nós abençoamos, Deus, e declaramos, Senhor, e nenhum deles se perderá, Senhor. Nenhum se perderá, Senhor. Nenhum, Senhor. Já vai liberando sobre eles, Senhor, os maridos, Deus, as esposas, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que vão aproximar cada vez mais do Senhor, Deus. Aleluia. Amém. Vai devagarzinho, vai acompanhando as pros. Senhor, nós abençoamos os dizimistas, os ofertantes deste lugar também, Senhor. A tua palavra diz que é o Senhor que repreende o devorador, Jesus. Então é o Senhor que faz, Senhor. Obrigado, doce Espírito, porque há fartura na tua mesa, Senhor. A fartura, Jesus. Aleluia. Hoje nós temos alguns momentos importantes aqui nesse lugar. Eu queria saudar aí os nossos visitantes que estão nessa noite aqui. Nós temos a Angeida, o Jonas. Onde estão vocês? Luciana. Amém. Tatiane, Lariana, tem duas Lucianas, né? Amém. A Lu já conheço de muitos anos. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. O André, o Adriano, a Angélica. Aleluia. O Guiber, Rejane, o Eliamar, o Gerson e o Everton. Amém. O Everton, o Eliomar, eu conheço de muitos anos também, queridos. Eles são irmãos de um amigo de fé e amigo de sangue também, de certa forma, porque nós temos um relacionamento de muitos anos. A família Belk é uma relação que nós temos já há muitos anos. E, de certa forma, sim, eu tenho um relacionamento muito estreito com o Alexandre. E os irmãos estão aqui nessa noite aqui. O Gerson, ele é candidato à vereança, né? Está lá atrás. E no final do culto ele vai estar então distribuindo material lá, ali, né? A vocês fiquem na liberdade, amém, irmãos? Nós entendemos assim que Deus, ele está procurando pessoas que possam manifestar caráter dentro da prefeitura. Nós falamos isso há poucos dias e estamos reiterando isso. Que Deus está procurando verdadeiramente alguns que possam então nos representar lá dentro, amém? E possam então manifestar então aquilo que nós clamamos aqui, das igrejas, das ruas. As ruas estão clamando por pessoas que manifestem, então representem os nossos corações lá dentro, amém, irmãos? Então o Gelson vai estar distribuindo no final aí, juntamente com o Lemar aí, o material. Você trouxe material, querido? Sim, ok. Vai estar passando a vocês, amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos também a Suzana, o Leandro e a Larissa. Amém? Lá atrás, queridos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como nós recebemos esse povo aí, queridos? Amém. Sejam bem-vindos. Amém. Se sintam amados neste lugar, se sintam acolhidos.
Esse lugar aqui é um lugar que foi gerado por mãos humanas, mas o que está gerando por trás, assim, nos ambientes que nós preparamos é o Senhor. Então, vocês estão no lugar certo, vocês estão aqui para receber da parte de Deus, mas também para entregar. Às vezes nós queremos ir para os cultos e querer receber somente da parte do Senhor. E na maioria das vezes o Senhor espera que nós venhamos sacrificar, que nós venhamos entregar para Ele. E quando nós entregamos para Ele, verdadeiramente Ele começa a nos desenvolver. Na segunda, na terça, na quarta e assim por diante. Nós às vezes dizemos aqui nesse lugar que nós não chamamos as pessoas para o culto para elas serem abençoadas, nós chamamos para elas serem abaladas. O Senhor quer abalar nossos corações, porque quando nós somos abalados, de imediato o Senhor começa a nos abençoar. O Senhor quer transformar aquilo que é abalável no inabalável, um coração voltado para Ele. Amém? Eu queria chamar aqui à frente, então, o Evandro, a Lisiane. Vamos trazer o João e os padrinhos também, né? Que eles convidaram, então a família está aqui hoje também. Queria chamar então à frente a Elizabeth também para estar me ajudando. Então, nós vamos estar apresentando ao Senhor, então, esse bebê, o João. Amém? Foram buscar lá, né? Tudo certo. Pode ir subindo devagarzinho. O pessoal que alguém vai trazer eles aqui, ele vai chegar, amém? O Evandro, eu tenho uma ligação muito apertada com o Mevan, porque ele conheceu o Mevan lá na sede de Itajaí. E quando ele veio a Passo Fundo, ele procurou e acabou achando a gente na internet. E aí então começou a vir para esse lugar aqui, e nós estivemos conversando há alguns dias. E ele disse: pastor, cara, eu preciso apresentar o João. Eu disse: que bênção, que oportunidade, poder então mostrar a igreja, mas principalmente mostrar ao Senhor que vocês estão realmente de verdade, assim, dia após dia, decididos assim a andar em retidão diante dele. E nós não apenas não apresentamos. Em Lucas capítulo 2, nós temos um relato, então, quando Jesus ele foi apresentado ao templo. Nós entendemos aqui que a criança, quando ela é pequena, ela não tem a necessidade de se arrepender. Por quê? Porque tudo que nós queremos é ser como elas. Nós precisamos, na verdade, ser como as crianças. E quando nós entendemos que nós estamos indo para a direção que o Senhor nos torna parecidos com Jesus, nós voltamos a ser crianças novamente. O nosso coração começa a entrar para esse lugar de pureza. E quando Jesus ele foi apresentado, então Deus ele colocou um homem chamado Simeão. A palavra nos diz que é um homem reto, um homem de coração alinhado com Deus. E esse homem é interessante porque ele orava a Deus para que Deus então mostrasse para ele o Salvador. E Jesus então chegou até ao templo sabendo já que existia lá um homem de Deus. Então Simeão ele pegou aquela criança nos braços e apresentou ao Senhor, sem saber que ali estava o Salvador. Num primeiro momento. Mas num segundo momento ele é interessante porque ele diz assim: olha, segunda palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Agora pode me levar em paz, porque eu já enxerguei a salvação. De imediato, é como Isabel, quando teve um encontro com Maria, as crianças pulsaram nos seus ventres. Da mesma maneira, então, aquilo pulsou sobre o coração de Simeão, quando ele viu Jesus à sua frente. Então, esse encontro de Jesus com o templo foi um processo muito tremendo. E um desafio também para Jesus, porque a partir daquele tempo ali, ele começou então a viver o tempo como homem na terra. Esse foi o maior desafio do Senhor, ele viver como homem. Então nós queremos então nessa noite aqui declarar o nome de João, declarar ele diante da igreja, mas diante do Senhor, que ele é totalmente consagrado.
Em Mateus capítulo 19, versículo 14, o Senhor Jesus ele fala: deixai, pois, vir a mim as criancinhas, não impeçais, porque tais é o reino dos céus. E depois lhe impôs-lhe as mãos e dali partiu. Muitos pais têm impedido as crianças de ir até Jesus. Não é o caso aqui. Não podemos impedir que Jesus então possa tomar na mesma ferramenta que ele um dia entregou no templo. Amém? O João está todo arrumado, todo figurinado. E nós vamos então declarar diante do Senhor. Amém? Eu queria que você estendesse as tuas mãos para este lugar. Amém. Pai, nós declaramos em nome de Jesus Cristo que o João já tem um nome forte. Foi João que deitou a sua cabeça ao coração de Jesus. O João representa amor, e nós queremos declarar o amor de Jesus sobre João. Papai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar, Deus, sobre a vida, Deus, do Evandro, Deus, da Lisiane, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, Senhor, que essa família, Deus, e os testemunhos aqui sejam instrumentos do Senhor na vida do João. Eu exorto a vocês, padrinhos, vocês são responsáveis a partir de agora sobre a vida do João, para serem aqueles que vão orar e cuidar da vida espiritual deles. Sabe, nós éramos ensinados quando pequenos que o padrinho ele dava muitos presentes. E sabe qual é o melhor presente que vocês podem dar para ele? Zelar para a vida espiritual dele. A melhor coisa que um padrinho pode fazer é não deixar um ainda menino, depois ainda jovem, depois adulto, não se perder. Amém? Isso é um presente da parte de Deus para vocês. Amém? Nós queremos então apresentar então a vida do João. Amém? Senhor, nós apresentamos a vida do João, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós declaramos, Senhor, que essa criança é totalmente tua, Senhor. Pai, nós abençoamos, Senhor Deus, a família do João, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor Deus, a sua mãe, Senhor Deus, e o seu pai, Senhor Deus. Seus protetores, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que eles possam, Senhor, levar eles, Senhor Deus, levar o João, Senhor, a um lugar, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos o João, Senhor Deus. A sua adolescência, Senhor Deus. A sua vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus. A sua esposa desde já, Pai. Que o Senhor já tenha a esposa do João, Pai. E em nome de Jesus, toda a família, Pai. Em nome de Jesus, os avós, Pai. Em nome de Jesus, sejam guardados e protegidos, Senhor. Debaixo das Tuas asas, Senhor. E em nome de Jesus. Amém. Vocês podem aplaudir Jesus por isso? É um presente, queridos. É um presente de verdade, assim, eternizar isso. E vocês, igreja, vocês são responsáveis também. Amém? Vocês são as testemunhas também que Deus colocou aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe. Nós vamos estar entregando depois aos pais aí um certificado. E a outras crianças também. E para marcar esse dia. Mas no céu já está marcado. Amém? O Senhor já sabia antes de acontecer. Amém? Que o Senhor abençoe. Guarde a família nos caminhos dele. Amém? Amém. E a bondade de Deus abençoe. Parabéns aos pais pela decisão. Amém. Parabéns à família, aos padrinhos. Muito prazer em conhecê-los. Amém. Pensa numa criança linda.
Amém. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Que tremendo isso, queridos. Glória a Deus. Obrigado, doce Espírito. Obrigado, doce Espírito. Aleluia. Perfuma-nos nessa noite, Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre celebração no deserto. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que eu me celebre uma festa no deserto. Mas o Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz, para deixar ir a Israel? Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei a Israel. Então eles ainda falaram: o Deus dos hebreus nos encontrou e portanto deixa-nos. Pedimos para o caminho de 3 dias no deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Respondeu-lhes de novo o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar de suas obras? Ide as vossas cargas. Aleluia. Até aí por enquanto, queridos. Sabe, queridos, é muito fácil nós falarmos da caminhada cristã quando está tudo bem conosco. É muito fácil nós falarmos do amor de Cristo quando nós estamos com a nossa conta bancária tudo certo, quando a nossa saúde está em perfeita ordem, quando tudo está correndo bem na nossa vida sentimental. É muito fácil. Mas nós falamos de celebração no momento de terror, melhor dizendo assim, é muito complicado. Nós vimos aqui 2 situações, 2 homens. Um homem chamado Moisés, então, que o Senhor prepara para se tornar um libertador, e um faraó com o coração endurecido, que não tem uma mínima entendimento do que representa aquele processo de ir até o deserto para entregar algo para Deus. Esse questionamento está hoje, se nós olharmos para o quadro, é o quadro que nós traçamos no mundo aí fora. Nós podemos olhar para fora e olhar para alguns corações e nitidamente nós olharmos ali e enxergarmos corações de Faraó. Homens endurecidos, não dispostos a permitir então, de uma maneira livre, que alguns homens então se disponham aí no lugar onde possa oferecer para Deus alguma coisa diferente daquilo que eles pensam. A primeira coisa que o faraó, ele começou a dizer: olha, eu não conheço esse Deus. Esse Deus é um Deus desconhecido. Eu não escutei essa voz. Como eu vou permitir vocês saírem do lugar de trabalho para vocês oferecerem alguma coisa a um Deus que eu não conheço? Como você pode largar o teu trabalho, largar aquele compromisso que você gerou,
para você então oferecer algo para Deus. É muito complicado quando nós lidamos com a mente humana já caracterizada por um formato faraônico de se movimentar. Existem dois processos hoje que se movimentam sobre a face da terra. Um deles é o processo faraônico, onde impérios são construídos baseado num comando à base de manipulação e controle. E existe um outro processo que impera hoje nos nossos dias, que é um império babilônico, onde homens e mulheres estão se perdendo. A base desse controle. E como uma pessoa poderia entender que um povo estava lá, em um lugar que tinha, de certa forma, comida e alimento, e já estavam há muitos anos presos à base da escravidão? Então o escravo já estava com mentalidade de escravo, então dificilmente saberiam o que é viver na liberdade. Um escravo que tem a mentalidade de escravo, ele vive dentro de um lugar e ele não sabe que é escravo. A maioria das pessoas que estão presas nos laços deste mundo, eles não sabem do que significa, do que representa estar numa liberdade e então manifestar as coisas do Espírito. Não sabem. Não tem a mínima noção do que é experimentar de ficar 3, 4, 5 horas na presença de Deus. Não tem a mínima noção do que é, então, tu largar algumas coisas que estão nos prendendo e se lançar no lugar de um desconhecido. E começar, então, a buscar alguma coisa que só alguém com muita revelação poderia fazer. Para muitas pessoas, esse deserto pode ser qualquer lugar. Para muitas pessoas, é difícil o entendimento, tu sair de uma condição para ir para um lugar de morte. Deserto, na ótica humana, significa morte, significa lugar seco, lugar de sede, lugar onde que não gera vida nenhuma, lugar onde tem desgraça, sofrimento, calor terrível, algo que castiga, escassez, morte. Como poderia então alguém chegar diante de um homem poderoso, alguém que tinha o controle, capaz de dar, naquele momento então, determinar se haveria vida ou morte? Dizer, olha, nós queremos ir para o deserto. Sabe, queridos, aqueles homens não faziam a mínima ideia do que isso representava. Uma pessoa que entende que é muitas vezes melhor estar no deserto com Deus do que estar num jardim sem Deus. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que existia 2 homens que fizeram uma escolha: Abraão e Ló. Abraão e Ló eram parentes, então adquiriram algumas coisas. Em um dado momento, então, começaram a ter confusão entre os pastores desses dois homens. Em um dado momento, então, Abraão, totalmente inspirado por Deus, ele diz: olha, você escolhe onde é que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e assim por diante. E esse homem chamado Ló, então, escolheu ir para a direção dos jardins, uma cidade chamada Gomorra, Sodoma, melhor dizendo. E Abraão vai para o deserto. E a palavra diz então que Abraão prosperou de maneira sobrenatural. E nós conhecemos a história de Ló. A história de Ló é terrível. Uma morte terrível, gerada ali. Gerou incesto com a sua própria filha. Gerou uma geração maldita dos moabitas.
lugar de confusão, de morte. Então Deus pode pegar uma pessoa e levar para um lugar que aparentemente é ruim, mas é neste lugar que Deus vai mudar a história. Esses homens que acompanharam Abraão, eles foram para um lugar de treinamento. Eu estudei um pouquinho sobre isso. O nome chama-se Gibors, guerreiros aprovados, que guardavam o rei. Na origem dos desertos, esses guerreiros eram treinados e aprovados para cuidar então e guardar os reis, homens gerados, forjados no calor. Nós sabemos que existem algumas raças até de animais que vêm do deserto, que são conhecidas de mais perfeita pureza. A gente escuta falar dos puros sangue, dos cavalos puros sangue, que no Rio Grande do Sul e em alguns lugares, que vem de origem do deserto. A gente olha para o deserto e a gente fica imaginando como pode uma pessoa sobreviver nesse ambiente. Às vezes nós vemos uma reportagem, nós ficamos muito perdidos, porque nós olhamos como pode alguém sobreviver neste lugar. Tribos inteiras que estão nestes lugares. Mas a maioria das vezes são pessoas que se transformam em pessoas fortes, tão fortes que elas conseguem suportar o que a maioria não conseguiria suportar. Então, Deus fala com aquele povo que estava sendo regimentado por Moisés. Eles tinham uma necessidade de ir na presença de Deus. Eles tinham necessidade para ir para um lugar, para oferecer algo para Deus. Mas existia um empecilho, o faraó. Sabe, nós não podemos deixar de olhar para a nossa natureza adâmica. Foi no jardim que o homem se perdeu, não foi no deserto. Quando o homem estava ali determinado por Deus para ser estabelecido no Éden, foi num paraíso, foi num jardim que o homem ficou ali deslumbrado com tanta fartura e acabou se perdendo. Foi no jardim que o pecado entrou. Foi no jardim que o homem perdeu o ambiente. Um ambiente espiritual que não deveria jamais levar para a morte. Os ambientes onde os relacionamentos não seriam perdidos, não haveria confusão, divórcio, separação, todo tipo de maledicência. As consequências estavam dentro de um lugar que aparentemente deveria levar sempre para um lugar de regozijo, onde não haveria confronto, sempre fartura. Se nós olharmos para o quadro hoje, nunca houve tanta fartura de palavra, tanta fartura, tanta coisa. As pessoas não buscam oferecer algo para Deus, não é porque não querem, por falta de palavra. Hoje tem Bíblia para tudo, tem Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher, do casal, do empresário. Deus, ele pediu uma festa no deserto, porque ele sabia que se um homem fosse levado para o jardim naquele momento, jamais ele teria separado da mesma mentalidade de escravo, que ainda assim depois nós conhecemos a história. O propósito de Deus era levar para o deserto, naquele momento ali, para que ele entendesse quem era Deus, quem estava com eles. E ali então eles fossem preparados por uma grande travessia,
para uma grande jornada para chegar à terra prometida, chamado Canaã. O nosso propósito, queridos, não é ficar no meio do caminho, como aqueles homens que andaram com Moisés. O propósito de Deus é que nós venhamos então chegar à beira do Jordão, atravessar pelo outro lado, então entrar pelos portais. O propósito de Deus é que nenhum ficasse ali na base da murmuração, reclamando dos recursos, das condições. A morte no deserto nunca foi proposta de Deus. Por isso que Ele colocou no coração de Moisés algo que só Deus poderia fazer. Um lugar de provisão, de milagres. Ele estava dizendo, olha, celebrem ainda agora, porque eu vou levar vocês para um lugar de libertação. Celebrem. Mas está difícil, ele estava dizendo, celebrem. O Senhor estava dando um recado, olha, celebrem. Está faltando alguma coisa, celebrem. Estou em dificuldade, celebrem. Deus mudará essa geografia, essa não vai ser eterno. É um lugar de passagem. Quando nós entendemos que o Senhor estava preparando um povo para um processo de celebração, para entrar nos lugares que os olhos não imaginavam ser um lugar livre, onde emanava leite e mel, Ele estava dizendo a palavra. Ele estava dizendo, olha, vocês precisam ser preparados, vocês precisam entrar num lugar antes de você ir para o deserto. Se vocês não entenderem isso, vocês não vão passar. A primeira oposição que aqueles homens já tiveram foi ali ainda no tempo da escravidão, diante do faraó. Diante do faraó. Deus nunca dará glória ao nosso inimigo, queridos. Deus nunca dará glória. Por que nós entendemos neste lugar a gente não dá ênfase ao nosso adversário? Por quê? Porque nós temos que dar ênfase ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Quando nós festejamos o nome dele, nós não ficamos preocupados em fazer entrevistinha com... Nós não preocupamos, porque nós sabemos quem é o nosso Salvador e sabemos aonde que está o tabernáculo dele. E quando nós vamos até o tabernáculo dele, nós sabemos que existe uma multidão que Deus anseia para que possa nos seguir. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que a história do povo hebreu era muito grande. A história conta que os israelitas eram 600 mil. E não eram contados nem mulheres, nem crianças. E 80% eram homens. Então esse número já chega a 960 mil. E os casados que tinham abaixo de filhos, no mínimo 3, dava 1.440.000. E aí soma mais 20%, tem toda aquela conta. 1.560.000. E mais, o povo hebreu não considerava uma pessoa adulta a menos de 30 anos. Menos de 30 anos. Nós precisamos entender por que Jesus ele ficou até os 30 anos sendo preparado o seu ministério. Viaja comigo, irmão. Jesus ele vive como um homem por 30 anos sendo preparado para em 3 cumprir o seu ministério. Os hebreus, eles tinham por tradição que eram considerados adultos depois de 30 anos. Ele estava dizendo, olha, você tem muito que amadurecer. Então, por baixo, nós temos 3.500.000 pessoas que o Senhor estava convidando para ir para o deserto. 3.500.000 pessoas precisando da provisão de Deus, da água de Deus, da sombra de Deus, do calor de Deus.
Nós não estamos falando de algumas pessoas como esse grupo aqui. Nós estamos falando de 3.500.000 pessoas. Aproximadamente. Precisando entrar num lugar, sendo preparado num tabernáculo, oferecer uma festa, para depois ir para o deserto. A maioria, nos dias de hoje, querem uma festa, no estilo de festa, para um ambiente de festa e somente para a festa. Venha para cá. Venha prosperar. A maioria das pessoas não querem ter um tempo de passagem, um processo de cura. Dia após dia, nós vemos esse quadro. Que a maioria das pessoas não querem passar por um processo para entrar no lugar onde Deus tem como promessa. A maioria prefere então entrar no lugar onde já entra pelo jardim direto. Com o recepcionista na porta, com um lencinho no braço. Está boa a sua fruta, Senhor? O senhor quer mais uma aguinha gelada? Quer com gelo? Sem? Nós estamos falando aqui de um evangelho, queridos. Sem treinamento, ele não funciona. O evangelho onde nós não passamos pelo calor do Espírito. O deserto ele tem umas características. De dia ele é muito quente e à noite é muito frio. Significa que o estado de dependência deveria ser maior ainda. A Bíblia fala então que o Senhor mandava, durante o dia ele mandava a nuvem para cobrir o povo, e à noite ele mandava uma coluna de fogo para esquentar o povo, e de manhã caiu o maná para alimentá-los. Mas sabe de uma coisa, queridos? Se Deus pede para a gente ir para o deserto, cara, nós temos que fazer. Se Deus pede para a gente fazer algumas coisas, e nós fazemos, pode ter certeza que nós vamos desfrutar, não somente essa parte do processo, mas nós vamos entrar por outro lado dos portais, fortalecidos. Josué e Caleb foram um exemplo disso. Josué e Caleb foram homens que foram por primeiro. Se nós olharmos para a história, nós olharmos a história de Josué e Caleb, nós vamos ver que a maioria dos 3.500.000 pessoas, não podemos chamar isso de maioria. Somente 2 entraram. O que a palavra está nos dizendo nessa noite, irmãos? Entre os chamados escolhidos são. O Senhor está dizendo, olha, te atente. Te atente. A porta é estreita, não é por acaso. É para levar alguns que foram preparados num lugar espiritual onde o Senhor estava. Se o Senhor não está, eu posso fazer a obra de Deus sem Deus, irmãos. É muito fácil. Nós fazemos a obra sem Deus. Nós se movimentamos sem Deus. Nós passamos a vida inteira sem Deus. Nós podemos morrer sem Deus. Nós podemos escolher o tempo todo, viver a vida inteira assim. Mas se nós escolhermos então entrar no lugar que Deus procura, se nós olharmos para o quadro, nós vamos ver que Deus levantou adoradores no meio dessas situações que teoricamente seria praticamente impossível tu levantar alguém que pudesse festejar. A base de oposição, palavra contrária, confrontos. Nós temos um exemplo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 34. Aleluia. Nós temos um exemplo de um homem chamado Davi, que se nós olharmos para a história, nós vamos ver que esse homem,
Nós já ministramos sobre esse Davi um monte de vezes. E nós sabemos que esse homem, se ele olhasse para a oposição, nem sairia da casa de Jessé. Nem sairia. Os gigantes já estavam dentro da casa dele, antes mesmo dele encontrar Golias. Os próprios irmãos, a própria situação. Antes mesmo dele encontrar Golias, o gigante já estava à porta dele. Davi, no capítulo 34, versículo 3. Do versículo 1, perdão. Davi faz um convite para a celebração do Senhor. Ora, Davi era um homem de guerra e seus inimigos estavam sempre preparando armadilhas para matá-lo. Contudo, Davi sempre convocava o povo para uma grande celebração ao Senhor nosso Deus. Sabe, Davi ele fez coisas muito tremendas nessa esfera de romper com coisas que, tecnicamente, se nós olharmos para o dia de hoje, seria mais ou menos que tu tivesse uma situação muito caótica na sua casa. Davi, ele construiu um ambiente para o Senhor, onde encantou de tal maneira Deus, que Deus conseguiu preservar ele, mesmo quando ele errou tudo. Da mesma maneira Moisés, queridos, Moisés, ele foi um homem que falou face a face com Deus. Moisés, mesmo ele não ter entrado na promessa, dele estar vivendo tudo isso, ele deixou herdeiros. Desses 3.500.000 pessoas, ele levantou dois homens que entenderam aquela celebração lá no tabernáculo, no deserto, que passaram à frente de Faraó, passaram por todas as coisas. Então, nós conhecemos a história, uma das maiores histórias de libertação, nós vemos de um homem chamado Josué. Uma das histórias mais lindas de libertação, passam por um homem chamado Josué, forjado no deserto. Forjado no meio de problemas, de murmuração. Pensa um negócio que incomoda. É aquele povo que estava ao redor de Moisés, esperando sempre algo favorável, algo que pudesse contribuir. Teve alguns exemplos nesse período, desses 40 anos do deserto, onde esses homens ficaram, que o Senhor sempre dava uma oportunidade, até que uma hora o Senhor disse: não, cara, esse povo querem carne, eu vou dar para vocês, cara. E a Bíblia fala então que Deus me mandou codornizes. Nós falamos sobre isso há poucos dias. E aquele povo se enfarrou de tanto comer carne, e veio uma praga sobre eles. A maioria, se não todos, morreram por causa disso. Deus está esperando que nós venhamos fazer uma festa para Ele. Em Jesus ele fala em João capítulo 4, que o Senhor está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. O espírito em verdade está dizendo: olha, aquele que entendeu os meus recados, ele não faz de qualquer jeito, não faz sem reverência, ele espera no Senhor, mesmo no tempo sendo favorável ou não. O espírito em verdade significa que nós não entramos dentro deste lugar porque tudo está contribuindo para nós entrarmos. Não. Para Deus, o deserto é um lugar de sacrifício, para Moisés era um lugar de festa. Sabe, Deus ele estava dizendo: olha, eu preparei um tabernáculo para vocês sacrificarem. E Moisés estava dizendo: olha, precisamos oferecer uma festa. Por quê? Porque a pessoa que entende, num determinado momento da sua vida, que
Sacrificar é um momento de festa. Deus tem gerado aqui neste lugar, todas as tardes, às 3 às 5 da tarde, um lugar chamado Sala de Oração. Das 3 às 5, todo dia. Todo dia. E ainda sexta-feira à noite, mais um reforçozinho, para a gente não perder o costume. Das 8 às 10 da noite. E sabe, foi tão tremendo durante a semana, que o Senhor faz do jeito dele. Na sexta-feira nós fizemos um grande ciclo. E ali teve uma direção assim, vamos tirar um tempo de clamor. E nós começamos a clamar. Era para ser só aquele momento de clamor. E aquele clamor durou 1 hora e 50 minutos. Sem nós soltarmos as mãos. Naquele momento a gente estava dizendo para Deus, Deus, o sacrifício foi aceito. Aleluia. Nós aceitamos no nosso coração a ideia de sacrificar. Então, aquilo não se tornou pesado, não se tornou penoso, se tornou prazeroso. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós estamos às vezes tão desorientados, tão perdidos, que nós saímos às tardes. Quando alguma coisa saía mal, eu preciso procurar uma igreja. Eu preciso achar um culto, um pastor, alguém que me fale de Deus. E eu saía, e a primeira porta que eu encontrava, a gente entrava, eu disse, cara, eu preciso ouvir algo de Deus que possa mudar esse quadro. E nós íamos, e escutava às vezes coisas tão terríveis, mas nós íamos, porque nós queríamos algo de Deus. Então, quando a porta está aberta, para a gente se apresentar a Deus, nós precisamos, às vezes, aproveitar ela. E o Senhor estava dizendo, aquele povo todo, olha, não deixe que Faraó impeça vocês de vocês entrarem nos lugares que eu estou preparando. Mas o Faraó sempre vai dizer, olha, eu não conheço o Senhor, e não deixarei voltar para Israel. Queridos, voltar para Israel é nós voltarmos para o lugar que o Senhor está. Em Salmo 78, Davi, ele fala da mesma forma, no versículo 19, ele diz, também falaram contra Deus, dizendo, poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Sabe, a maioria, queridos, dos cristãos hoje, que estão se perdendo dentro das igrejas, queridos, é por causa da fartura, não é por causa do deserto. Excesso, às vezes, gera confusão, queridos. Quando você tem muitas vozes falando ao mesmo tempo, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós ficamos muito perdidos. Quando Moisés, ele queria falar com Deus, ele se separava de tal maneira que ele subia ao monte. Então a palavra nos diz que Moisés, ele falava face a face com Deus. E nós sabemos que os livros pentateucos que são escritos na palavra de Deus são livros que Moisés não viveu. Deus, ele começou a falar face a face com Moisés e dizia, Moisés, escreve aí. No princípio, tudo era escuro. Escreve aí, Moisés, que eu vou te falar. Então, Moisés, ele foi levado para um lugar, um mesmo ambiente, onde a palavra nos diz que a sarça começou a queimar. E ele começou a ser encharcado de uma verdade que o homem natural jamais conseguiria ter. Então o Senhor preparou um ambiente primeiramente para atrair Moisés. Depois a ideia era atrair o povo inteiro. Moisés foi atraído por algo de Deus. Ele foi impulsionado para subir um monte. Então quando ele chegou lá, ele foi recompensado. Queridos, muitos que vão a Israel hoje sobem o Sinai.
Há pouco tempo eu estava falando com uma pessoa, uma amiga da gente, e ela estava dizendo, olha, nós tivemos que se preparar muito para subir o Sinai, não é fácil. É muita pedra, é um lugar de bastante intempério para subir, é muito cansativo, é muito problemático. E se você sair num horário de calor escaldante, você tem dificuldades para chegar lá no cume. As caravanas vão 5 horas da manhã. Então, quando ele chegou lá em cima, ele conseguiu ver a recompensa e diz, olha, ele já não se sentiu sozinho. Muitas vezes, o lugar solitário que Deus quer falar conosco, parece que a gente está sozinho, parece que ninguém mais está querendo ouvir a tua voz. Nós somos impulsionados, às vezes, para o deserto, para precisar ouvir do Senhor. Nós precisamos ouvi-lo. É por isso que o Senhor nos manda vir para o deserto às vezes. O deserto é um lugar de passagem que o Senhor nos impulsiona para nós irmos, para nós podermos ouvi-lo. Quando Davi estava falando que Deus prepara uma mesa no deserto, ele estava dizendo, olha, é nesse ambiente que eu vou preparar uma festa para que você possa desfrutar da minha presença. Compreender a mesa que Deus está proporcionando para que a gente possa estar com Ele. É entender que o Evangelho de Cristo, ele não tem um fim, ele tem um começo, ele tem um fim, e tem um meio, e esse meio é o tempo de passagem que nós passamos, para poder então entender o poder de Deus. As grandes transformações é quando nós passamos por um processo de fogo, e a maioria das vezes, quando nós conseguimos suportar a quentura. Então, não precisamos ficar a vida inteira na base do sofrimento, irmãos. Deus, ele permitiu que aqueles homens ficassem 40 anos, porque eles foram muito teimosos. Se eles não fossem teimosos, eles poderiam desfrutar do tempo de passagem. Alguns historiadores dizem que aos 40 anos deveria ser no máximo 8 dias, 8 meses, não sei o certo, não lembro agora. Mas num dado momento era para chegar a 8 dias. E eles tiveram que voltar e começaram a andar em círculo. O povo que não entende o processo do deserto não chega a lugar nenhum. O deserto é para que nossas meninices espirituais sejam jogadas fora. E as durezas assombrosas, como tinha o coração de Faraó, não sejam contaminados pelo coração de nós que fomos de certa forma separados por Deus. O fogo, ele é feito para nos purificar e nos levar a uma condição onde nós possamos desfrutar da herança do Senhor e se levarmos a um lugar que nunca imaginávamos chegar. Uma boa forma é despertar uma decisão, mas uma decisão, ela tem que ser uma decisão onde nós sabemos que vamos ter oposição. Sabe, queridos, a maioria das vezes que as pessoas vêm conversar conosco, uma boa parte pelo menos, ela já vem com uma decisão pronta, ela só espera que a gente venha apoiar. Que a gente venha apoiar a decisão já tomada no coração. Essa é a grande esperança. Mas quando tu entra e diz, não, olha, tem um negócio aqui que você precisa passar. Não. Não pode. Deus é um Deus de vitória, de bênção. É uma decisão que nós precisamos tomar, sabendo que o recurso está no propósito, e o propósito de Deus está sempre no recurso. Se nós deixarmos então que o fogo dos sentimentos que estão gerados no Senhor se apaguem, o sofrimento diminui, mas também a possibilidade de transformação também diminui.
A grande verdade é essa. E se muitos de nós não tivéssemos passado por um sofrimento, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. A grande verdade é essa. Nós não estaríamos aqui se nós não tivéssemos passado por alguns problemas. É ou não é? Algumas dificuldades. Deus, Ele proporciona que a gente passe por algumas coisas. Nunca foi para nos levar para a morte, mas sim para nos tratarmos, para que nós venhamos nos fortalecer. Os grandes atletas, aquelas pessoas que são preparadas para vencer grandes batalhas. Um atleta que vai para a Olimpíada, nós vivemos isso de uma maneira muito contemporânea. Os maiores vencedores naquelas rústicas são pessoas preparadas no deserto. Os etíopes, os marroquinos. Pegou no teu espírito? Aquelas longas corridas naquele sol escaldante, na maioria das vezes com o pé descalço, formando vencedores. Sabe qual é o retorno deles? Quando eles chegam no pódio e ainda pulando, e aí eles olham aos adversários totalmente esvaídos pela falta de preparação. Pensa num negócio tremendo. Aqueles homens com as pernas finas, mas uma capacidade de energia gerada, forjada no meio de luta. Por isso que a palavra nos diz que os medrosos, os covardes não vão entrar no reino de Deus. Está escrito, irmãos. Se nós olharmos o processo do fogo, é um processo que a maioria não gosta, mas o fogo, ele traz transformação. Sabe, eu fico muito encantado com o processo da pipoca. A pipoca é muito tremendo. Tu larga o milho ali no meio do óleo, no meio do fogo, e tu acende. Ele tem um contato com a água e a casca é dura. Tenta morder uma pipoca antes de passar pelo processo. Você quebra os dentes. É ou não é? Mas quando ela tem um contato com o fogo, então ela estoura e ela sai para fora. E aí tu consegue, meu Deus, tu deslumbrar com a pipoca. Porque o fogo, ele faz algumas coisas muito tremendas. E aí, bum, acontece. E tu começa a olhar para a panela de Deus, aquilo que era pequeno se torna grande. E começa a crescer. Não é tremendo, irmãos? Então, nós olhamos algumas pipocas ali. Vamos imaginar que seja uma parte de nós, que tem o mesmo óleo, a mesma panela, a mesma quentura, e é jogado dentro, e nós se recusamos a estourar. Nós somos piruá, ficamos ali às vezes, chega a queimar, mas não rompemos. Então, é lançado fora e não serve para nada, nem para semente serve mais. Coisas de cascadura, à base de presunção. Uma flor branca nutritiva, ela só pode vir quando nós entendermos os processos de Deus. Deus é um Deus de permissão. Ele permite que nós venhamos passar por algumas coisas, para nós entendermos quem nós estamos glorificando. Abra sua Bíblia em Marcos, já estou terminando, irmãos. Em Marcos capítulo 8, versículo 23. Jesus, nos move, Senhor. Os teus altares, Senhor, estão nos lugares que ninguém quer ir, Senhor. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? E levantando os olhos lhe disse: estou vendo homens.
porque como árvores e vejo andando. Então pôs-lhe as mãos sobre os olhos, e olhando atentamente ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois Deus mandou para casa dizendo: não entres na aldeia. Sabe, queridos, esse povo foi levado por um processo, da mesma maneira como o povo foi levado para o tabernáculo, até Jesus. Aqueles homens, eles foram impulsionados, depois que Faraó, então, nós conhecemos a história, libera aqueles homens à base de muita dor para eles ir para o deserto. No mesmo ambiente que estava o Senhor, estava Jesus. No princípio era verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. João capítulo 1, ele fala que Jesus estava na criação com Deus. Então, a pior coisa que pode vir a um homem que passa por esse processo de ser levado até Jesus, é ele esquecer de quem estava no ambiente. Então, a libertação, ela pode ter ocorrido de maneira parcial. Quando Jesus tocou, queridos, nós precisamos ver com clareza. Nós precisamos ver com clareza por que o Senhor está nos levando para esse lugar. Por que o cego começou a ver as pessoas como árvore? Sabe, tem horas que nós precisamos passar de novo pelo processo, até que fique claro. Até que os nossos olhos começam a contemplar, queridos. Muitas pessoas dizem que adoram o Senhor, mas não o contemplam. E quando nós adoramos a Deus e não o contemplamos, a nossa visão é embaçada. Nós não enxergamos claramente aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Ficamos turvos. Por isso que Jesus tinha tocado já naquele homem, ele já tinha sido liberto. E Jesus pergunta para ele, senão ele não teria perguntado: como você vê? Vocês acham que Jesus não sabia como ele estava vendo? Ele estava tendo uma visão distorcida da criação de Deus. Então, ele estava enxergando da mesma maneira que as pessoas, no modo geral, hoje querem enxergar a vida, do seu jeito, da sua forma. Nós precisamos entender a visão. Quando Davi orou ao Senhor pedindo um espírito de voluntariedade, ele estava dizendo: olha, eu preciso da visão, eu preciso fazer de maneira voluntária. Na maioria das vezes, quando uma pessoa vai obrigado para um lugar que não quer ir, não funciona. Nós vemos isso nas clínicas de recuperação de dependência química. Tu quer saber? Nós vemos isso dentro da igreja. Mulher, tu quer ir no culto hoje? Não, eu não quero ir, mas eu gostaria de ir. Tá, então eu vou contigo. Aí ela vem para a igreja, mas ela não veio com o coração voluntário. Sabe, queridos, é melhor nós morremos no tempo de Deus que vivemos de uma maneira torta do jeito do homem. A bênção, ela pode se tornar maldição, e a maldição pode se tornar bênção. Deus, ele permite que nós venhamos passar por alguns processos para que nós venhamos conhecer a bênção. Mas quando nós não entendemos o processo, a bênção, ela pode se tornar maldição. Por causa da desobediência, algumas lepras começam a entrar em alguns corações. Doenças espirituais,
Na maioria das vezes, as pessoas não querem ser monitoradas, não querem passar pela inspeção. Quando Davi, ele falou para aqueles homens no lugar que eles tinham que estar, ele estava dando um recado de Deus. Ele disse: olha, tem uma mesa pronta. Quando o Senhor, através do profeta, fala para Naamã que ele precisava ir até o profeta, ele estava dizendo assim: olha, você precisa ser monitorado por um sacerdote. Você precisa passar pela inspeção de Deus. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa orgulhosa. Então, quando ele chega na frente do sacerdote, aí o sacerdote diz para ele: cara, vai lá e mergulha 7 vezes naquela água barrenta lá. Depois volta aqui, eu quero te ver. Ele estava dizendo: olha, tu precisa ser monitorado. Tu precisa ser cuidado. Tu precisa entender que nem toda dor é para trazer sofrimento. A Bíblia é tratada, queridos, como pérola. Todas as vezes que nós tratamos a Bíblia, o Senhor fala que são pérolas preciosas. Mas se nós estudarmos um pouquinho o processo da pérola, a pérola, na verdade, é uma ostra que foi ferida. Um grão de areia entra dentro da ostra e começa a ferir a ostra. Então ali começa a surgir uma pérola. E quando nós vemos aquele negócio perfeito, que vale milhões às vezes, não entendemos que é gerado um processo às vezes de dor, de sofrimento. Um grão de areia entrou ali dentro, então começou a ser formado algo precioso. Por isso que em Mateus capítulo 10, Jesus ele estava dando um recado: olha, curai enfermos, ressuscitai mortos, limpai as mãos leprosas, expulsai demônios. Da graça recebei e de graça dai. Não é porque a gente é melhor, porque nós passamos aprovados, que nós se tornamos melhores. Nós nos tornamos melhores quando nós entendemos o processo do tratamento e a sensibilidade que foi perdida. A maioria de nós, quando nós passamos a nossa idade da infância para a adolescência, nós começamos a perder a sensibilidade. E quando nós ficamos adultos demais, Jesus, nós estamos orando lá em cima. E a Rafa estava orando conosco. Nós estamos orando, ela estava com a mãozinha dela erguida. Eu olhei para ela e disse: Deus, a sensibilidade, às vezes, das crianças que vêm até aqui à frente, o adulto não tem. Sabe por quê? As crianças vêm aqui, botam o rostinho aqui no púlpito. É como se ela estivesse ensinando a gente, nós adultos, que nós precisamos fazer coisas que não, cara, não tem nenhuma preocupação nenhuma de vir até aqui à frente. Porque a pureza delas permite que elas façam isso sem reserva. Elas não têm a preocupação do adulto. Então as lepras que nós adultos pegamos são doenças silenciosas. A maioria das doenças a gente sente a dor, mas quando é lepra é pior ainda. Porque as lepras espirituais nos deixam insensíveis. Naamã era um homem que tinha sido ferido por uma doença chamada lepra. Então ele perdeu a sensibilidade por causa do orgulho. E ele então precisou parar no meio de um processo. Ele passou por um processo. Então, aquilo que era silencioso veio para fora. Nós precisamos tratar a sensibilidade que foi perdida. As maiores informações que nós recebemos, nós precisamos entender que o Senhor quer que venhamos ser preciosos aos seus olhos. Jeremias capítulo 9, versículo 21. Ele diz assim: ó, pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios para experimentar as ruas, as crianças e das praças e os mancebos. Em Lucas capítulo 10, versículo 18. Respondeu-lhe ele: e vi Satanás de um raio cair do céu. Eis que dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e o poder do inimigo nada fará dano algum. Contudo, vos alegreis, porque vos submetem
Não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas alegrar por estar a vossos pés que estão escritos e os seus nomes estão arrolados nos céus. O Senhor estava dizendo, olha, antes mesmo de você querer arrumar a cidade, arruma a tua casa. Por que vocês estão tão encantados aí? Porque vocês andam com uma Bíblia na mão? Antes mesmo de vocês pensarem em algumas coisas, cara, arruma a casa. Não te alegre porque os Espíritos se submetem a você. Te alegre quando você entendeu o Evangelho de Cristo que está entrando na tua casa. Então, dentro da tua casa vão sair ceifeiros que vão levar pessoas a conhecer o deserto, não de maneira penosa, mas de maneira prazerosa, pois saber que é o Senhor que está levando. Nós precisamos entender que as mensagens não estão somente sendo levadas para as ruas, mas estão levadas para dentro das casas. As casas estão clamando hoje. Quando nós entendemos que o Senhor quer abalar o nosso coração e nos levar para um lugar de entendimento, nós fizemos coisas que nós não imaginaríamos fazer um dia. Talvez você que tenha visto pela primeira vez hoje aqui esteja um pouco assustado com todo esse movimento. Talvez você nunca tenha tido uma experiência forte com Jesus, de enxergar o fogo queimando, como Moisés teve, de não ver as águas se abrindo, de não ver um aidético ainda ser curado, de uma pessoa com câncer sair pulando e saltitando. Talvez você não tenha vivido ainda essa experiência, como alguns de nós já vivemos. Estamos mortos, estamos perdidos e o Senhor nos achou. Cada um de nós tem uma história, onde nós fomos visitados e fomos levados para um lugar de deserto. E talvez alguns de nós ainda estejam passando por ele. Mas nós sabemos que é um tempo de passagem. Jesus, quando ele passou pelo deserto, ele sabia que o inimigo estaria lá. A Bíblia fala que o Senhor foi conduzido ao deserto. Então Satanás, o adversário, sabendo quem era o Deus vivo, chegou diante de Jesus e tentou que ele transformasse algumas coisas que não deveria fazer. Satanás sabia que Jesus tinha vivido 30 anos como homem. E ele tentou pegar por esse caminho e se deu mal. Porque Jesus era Deus e ainda é Deus, aleluia. E aí então, a primeira coisa que ele disse, cara, transforma a pedra em pão. Tem muito cristão, querido, que não tem ido para o deserto e estão transformando pedra em pão. Tem transformado, porque não tem ouvido a voz do Senhor. Jesus ele ouviu a voz do Senhor. E ele dá uma resposta segundo as Escrituras. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele tenta pegar pelo poder. A Bíblia fala que Satanás levou Jesus até um lugar alto. Sabe aquele lugar bonito, alto? Disse, olha, está vendo tudo isso aqui? Tudo é meu. Se tu me adorares, se me prostrares, cara, eu vou te dar o poder. O mesmo poder que Lúcifer quis, querendo ser Deus. Se deu mal de novo. Se deu mal. Sabe, queridos, quando nós entendemos que o Senhor jamais quis o nosso sofrimento, jamais quis que nós passássemos por tribulação, jamais Ele quis que nós passássemos por algumas situações se não tivesse um propósito. Mas você não sabe qual é o meu problema, mas o Senhor sabe.
Nós precisamos ter o discernimento, e esse é o processo do tabernáculo. Quando nós entendemos o processo do tabernáculo, eu quero fechar essa palavra desse jeito aqui. O grande segredo é a passagem por tabernáculo antes do deserto. A passagem por tabernáculo vai despertar o discernimento para você saber quando é o inimigo e quando é Deus. Quando nós entendemos por que nós estamos passando naquele tempo ali na presença de Deus, e nós sabemos que Ele está ali, então quando nós formos para o deserto, nós vamos saber que é provação. Não é uma luta levantada pelo inimigo, não é uma retaliação, não é nada disso. Nós sabemos que é Deus nos levando para aquele lugar, porque o discernimento do tabernáculo é um lugar de rompimento espiritual. Sabe por quê que muitos não entenderam? Aproximadamente 3.498, me perdi aqui. Só 2 entenderam o negócio? Porque eles ouviram claramente o que o Senhor estava comunicando ainda no tabernáculo. Essa noite aqui, irmãos, pode ser o teu tabernáculo aqui da tua vida. Essa noite aqui, queridos, você pode transformar de um processo de passagem. Se você for para o deserto sem entender qual o propósito, você pode passar a vida inteira andando em círculo. Mas você quer entrar, não quer, irmão? Amém? Você quer entrar, por isso que o Senhor te trouxe para ouvir justamente isso nessa noite. Queria te convidar a ficar de pé. Nós precisamos ter clareza do que o Senhor quer fazer conosco. Nós precisamos ter clareza assim, por que você está aqui nessa noite? Por que você foi impulsionado aqui? Irmãos, vocês, não foi o João que trouxe vocês, foi o Senhor que trouxe vocês. O João foi o instrumento que Deus usou. O João foi o instrumento que Deus usou. Não foi o convite da pessoa que trouxe você aqui. Não. Foi o instrumento que Deus usou. Sabe, queridos, nós podemos ser conduzidos a esse lugar de uma outra forma. A palavra ela pode ser libertadora, mas também ela pode ser prisioneira. Porque quando nós somos comunicados dela, quando Moisés chegou diante do faraó e começou a declarar quem era o Deus que estava juntamente com ele, ele estava liberando aquele povo para o entendimento. Aquele povo já não foi para o deserto mais de qualquer jeito. Ele já tinha passado por um lugar. Eu não sei aonde que você tem andado. De que maneira você tem andado. De que maneira você tem conduzido teus dias. Como é o processo dentro do teu coração? Como você trata a sua segunda-feira? Como você trata? Porque a caminhada, queridos, não é o tempo que você vai para a igreja. O tempo de ir para a igreja deveria ser um tempo onde nós fôssemos preparados então, para que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante,
nós possamos entrar de maneira fortalecida e nós venhamos enfrentar os nossos problemas sabendo que quem nos trouxe não foi qualquer um. Não foi. É pelo nome que o Senhor te chamou. Foi pelo nome. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Não é qualquer espírito de Faraó que pode te conduzir para um lugar que vai te levar para um lugar de libertação. Mas somente o Espírito do Senhor pode te conduzir, se você se permitir entrar neste lugar de cura, de libertação, de salvação, de renúncia. O que você renuncia hoje pode se tornar, aleluia, não somente festa para ti, mas para a tua geração, teus filhos, teus netos. A tua geração inteira pode ser abençoada por uma decisão, uma escolha. Decida nessa noite. Não volte para casa em dúvida. Não volte para casa pensando, eu fui num culto para ouvir uma boa palavra, uma boa pregação. Não é para isso que você veio aqui nessa noite. Você veio aqui para ser mexido pelo Senhor, para ser tocado do seu interior, para que a doce presença dele te leve, não de maneira penosa, mas prazerosa para diante dele. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Por isso que Ele está permitindo que nós venhamos estar nesse rito de passagem. Muitas vezes nós não estamos entendendo. O Senhor quer que nós venhamos entender. Você pode dizer para Ele nessa noite: Senhor, eu quero ter um espírito voluntário, um coração voluntário, disposto a ir para o lugar que o Senhor deseja que eu vá, desde que eu possa entrar pelos portais e sentir a brisa do Jordão batendo Deus no nosso coração. O Senhor quer nos levar para a gente refrescar nas águas dele. Não é a vida inteira, queridos. A passagem era necessária para que venhamos ser forjados na grandeza do seu Espírito. Mas Ele não vai te deixar sem o calor da noite. Ele não vai te deixar sem a sombra de dia. Aquele que habita da sombra do esconderijo Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Corra para baixo das asas dele nessa noite. Aleluia. Peça para Ele. Fala com Ele nessa noite. Aceite como Salvador da sua vida. Aceite que você precisa de Jesus. Que tu precisa ser treinado no tabernáculo. Aceite. Então a tua passagem será breve. Aleluia. Seja como Josué e Caleb nessa noite. Deixa o Espírito de Deus entrar no teu coração. Deixa ele entrar, deixa ele entrar, deixa ele entrar. Não deixe passar em vão este tempo, essas 2 horas aqui, não. Não deixe, não deixe. Não volte para casa com dúvida se é o Senhor ou não que está falando. Vá convicto para uma festa onde o Senhor está te convidando. Estar com Jesus. Aleluia. 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 Estar com Jesus não pode ser penoso, mas tem que ser prazeroso. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, encha Jesus, encha Senhor. Toque em vidas aqui nessa noite, Senhor. Corações rendidos, Senhor. Enche-me, enche-me,
Corações perdidos são encontrados pelo Deus Altíssimo. O Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Pra onde irei? faça uma oração pessoal do Senhor nessa noite. Só tu tens as palavras. Deixa Jesus te tocar. Aleluia. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu. Sim, Senhor. O Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Nós sabemos que carregamos, Pai. Do céu, o Deus Emanuel, Nós sabemos, Senhor. enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Leva, Senhor. Emanuel, Leva filhos e filhas, Senhor, enche-me. a reconhecerem a tua visão, Senhor. Senhor. Só tu tens as palavras de Os mais embaixadores do Faraó não pode tocar, Senhor, se não tiver permissão do Senhor. Sabe, deixa eu dar uma notícia para vocês. O Faraó tinha todo o poder humano naquela época, mas não conseguiu tocar naquilo que escolheu o Senhor. O Faraó, ele tinha as armas, ele tinha as ferramentas, ele era até dono do povo hebreu. Mas aquilo que escolheu o Senhor, o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode tocar em você se não tiver a permissão de Deus. Leva essa verdade para casa. Leva essa verdade. Satanás não pode nos acusar no nosso passado. Não pode. Não pode nos tocar. Porque nós sabemos aonde que nós estamos sendo levados. Amém, irmão? Eu queria orar com o Gelson. Vem cá, querido, por favor. Deixa eu falar uma coisa para ti, querido. A eleição, os votos que você veio buscar aqui nessa noite, foi uma ferramenta de Deus para te trazer aqui. Foi uma ferramenta do Senhor. Leva essa responsabilidade para dentro da câmara, se Deus te chamar. Amém? Queria orar com você. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, derrama, Deus, sobre a vida do Gelson, Deus, aquilo, Deus, que o Senhor derramou, Senhor, daqueles governantes que não estavam no comando de Faraó, Senhor, que não estavam sob o regimento de Faraó, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, transforma, Senhor, se assim o Senhor aprover, Senhor, o Gelson numa ferramenta de Deus dentro da câmara, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, não deixe, Senhor, que aquilo, Deus, que ele recebeu aqui venha, Deus, impedir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos. É assim que nós entendemos. Deus pode transformar em qualquer pessoa numa ferramenta dele. Deus pode pegar qualquer um de vocês, irmãos, e ser uma ferramenta de salvação na vida de alguém. Amém? Amém. Você crê nisso? Creia que foi o Senhor que trouxe você nessa noite aqui. Amém? Para você tirar esse tempo aqui com Ele. Amém. Glória a Deus. Levanta as mãos para o céu, então vamos nos despedir.
Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Leva teus filhos em segurança, Senhor. Leva, Deus, os teus filhos em segurança, Deus. Que tenha uma semana, Deus, onde o Senhor possa, Deus, inquietar o coração, Deus. Mas também, Deus, saber que o Jordão, Deus, está ali ao derredor, Senhor. Pai, se há alguma coisa, Deus, que ainda não foi resolvida, Senhor, que nesses dias o Senhor possa trazer a solução, Deus, na face a face contigo, Senhor. Traz a revelação, Senhor. Tira para fora, Senhor. Se há alguma coisa que não foi entregue ainda, Senhor, mostra os joelhos aonde deve se dobrar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa teus filhos, Senhor. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém, queridos. Eu queria chamar os aniversariantes, que nós precisamos só orar e daí estamos se despedindo, amém? Nós temos a Vitória, que está lá em cima, eu acho. Vem cá, querido. Eita, amém? Quem mais? Essa semana tem... Ah, não, tem aqui, que não, a G não está aqui. Como é que é seu nome mesmo, querido? Adriano. Amém. A Vitória está fazendo terça-feira. Quem mais? O Claudemir. Amém. Amanhã. Semana que vem. Não, é amanhã. Nós já vamos orar. Amanhã. Amanhã? Amém. Então nós vamos orar então. Opa! Aleluia. A Dona Marli também, o Adriano, o Claudemir e o... Meu Deus, coisa tremenda. Amém. E temos a Vitória também, que está lá em cima. Amém. Ela está vindo, né? A Vitória está fazendo terça-feira. A Vitória é benção demais. Amém. Glória a Deus. Ela está vindo, né? Ela está vindo, né? Eu sei que está vindo. Amém. Aleluia. Benção demais. Aleluia. Eu queria convidar o pastor Robson para estar orando para esse povo todo. Amém. Pai, nós te agradecemos por mais um ano, Senhor, que cada vida aqui tem completado, Pai. Nós entendemos, Pai, que eles estão se aproximando do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja removendo, Pai, como presente de aniversário, toda dúvida, toda tristeza, toda insatisfação, Pai. E como presente, o Senhor venha estar derramando na vida deles mais da sua presença, Pai. Em nome de Jesus, que um altar de relacionamento, Pai, seja o presente que eles venham receber de Ti hoje, Pai. Nós te louvamos, Pai, pela sua grandeza, pela sua misericórdia, Pai, pelo presente da vida eterna que o Senhor tem concedido já a cada um, Pai. E nós te exaltamos nessa noite cantando parabéns, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe, é a nossa oração. Que te dê sua graça e sua proteção. Amém. Glória a Deus. Queridos, semana que vem é culto de ceia, amém? Acho que é semana que vem já, é? Semana que vem nós temos um café que nós temos de manhã cedo, primeiro domingo do mês. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do ministério, né? E a gente passa o nosso coração, a gente diz que a gente não passa uma lição, mas a gente faz um café aqui com o pessoal ali e passa o nosso coração. E aí, depois de a gente passar a integração, se vocês quiserem ser apresentados como membro da igreja, então à noite na ceia vocês são os primeiros a ceiar. Amém? Então nós temos um café aqui com o pessoal aqui, é bem legal. A gente passa aí das 8h30 às 10h30. A gente fica aqui junto aqui, toma um café e passa um tempo bem legal aqui. Amém? Então domingo que vem a gente vai estar fazendo esse café. Se você quiser vir, você venha, será muito bem recebido. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te leve na paz em nome de Jesus. Amanhã temos oração, sala de oração à tarde e assim por diante. Essa palavra está na internet, se você quiser ouvir. Entra lá na YouTube, Mervan Passo Fundo, e você vai encontrar ali. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.